E aí, pessoal, vou continuar com as análises do Niterói Chess Open, agora com o penúltimo jogo. Eu já fiz análise do último jogo do campeonato com a Carolina Lohan, que foi uma partida bem maluca, interessante, que já está aqui no canal. E agora aqui, voltando uma rodada, estou enfrentando o Diegão na disputa pela liderança do torneio. Antes de começar o vídeo aqui, não esquece daquele like no vídeo, naquele joinha se você costuma gostar das análises mais longas de campeonatos oficiais e considere também se inscrever no canal. Beleza, tô jogando de pretas aqui com o Diego. Eu tenho jogado muitas vezes de pretas com ele ultimamente. Isso é uma coisa aleatória, né? Às vezes você enfrenta o tal adversário com a mesma cor em campeonatos seguidos, né? Eu jogava muitas vezes de brancas com ele, antigamente. Agora tenho jogado mais de pretas, né? E ele é um adversário que eu jogo desde 99, 2000, né? Campeonatos de categoria, né? Ele, o Fier, o Felipe, a gente tem uma idade muito próxima, né? A gente se enfrenta há muito tempo, então a gente se conhece muito bem em relação ao estilo de jogo, né? E além de tudo, eu morei com o Diego durante 5 anos, né? Ele é um irmão pra mim. Eu me mudei ano passado, não tô morando sozinho agora. Mas assim, além de conhecer muito o jogo, a gente sabe como é que o outro pensa em relação a aberturas, em relação que variantes que joga, que não joga, né? E então é sempre um desafio, né? Jogar com ele, pensar, putz, será que eu já discuti com ele essa variante alguma vez? Eu já falei de tal lance que eu pensei. Então tem todo esse joguinho a mais também, já comentei muito com vocês de partidas que eu fiz com o Fear, mais antigamente, que eu jogava até com mais frequência com ele, agora o Fear tem jogado um pouco mais fora também. Mas antigamente a gente se enfrentava muito com o Fear, a gente trocava muita ideia de xadrez o tempo todo, né? Então é sempre um desafio você escolher uma coisa, né? Sendo que você está sempre discutindo variantes, partidas, né? Com os amigos mais próximos que também são competidores de vez em quando, né? Beleza, ele jogou peão dama aqui, e aqui eu joguei cavalo F6, né? Era o segundo jogo do dia, né? Então rodada dupla, no sábado. Não teve muito tempo para preparar, né? Porque teve um jogo 1h30 da tarde, outro jogo já era 7h30. Eu joguei cavalo F6, eu esperava peão dama dele. Temos aqui o tempo, né? Ele chegou um pouco atrasado aqui para a partida. Cavalo F6 ele jogou C4 e eu joguei E6, que é o que eu tenho jogado mais nas partidas oficiais, né? Eu jogo muita Grunfeld no Blitz. De vez em quando eu jogo nas partidas clássicas também, né? Eu tenho um conhecimento legal para jogar da Grunfeld, que vai sair o meu curso, em algum momento vai sair, mas eu tenho jogado mais E6. E o Diego gosta muito das linhas com cavalo C3, né? Caninzo Índia, bispo B4 e E3, que é a Ninzo Índia com E3, variante Rubinstein. Eu fiz o rock, bispo D3 e aqui eu joguei D5. Era uma linha que eu estava esperando, né? Como eu falei, não teve muito tempo para preparar. Mas eu revisei as minhas análises e joguei o mais padrão possível. Joguei o D5. E aqui ele jogou a linha mais antiga, que ele jogou comigo no Niterói ano passado também, que é o cavalo F3, né? Hoje em dia se joga muito cavalo E2, se joga um A3 direto, tem vários detalhes de ordem, várias sutilezas interessantes, mas ele acabou jogando o cavalo F3 tradicional. Eu tomei em C4, ele tomou, C5, ele faz o rock, e agora eu tomo em D4, ele toma em D4 e eu jogo B6. Temos a famosa variante Karpov, ou sistema Karpov a gente pode chamar, que é uma posição que o branco tem um peão isolado, que é uma possível fraqueza, mas o branco tem um jogo muito livre também em contrapartida. Eu nem lembro como é que ele jogou comigo ano passado, pra falar a verdade. Eu olhei, mas já esqueci. Acho que ele jogou. Ele jogou Torre 1, ou jogou Bispo G5, não lembro como é que ele jogou comigo. Mas enfim, essa posição aqui eu tinha jogado com ele uma vez já. Acho que eu já tinha jogado com outra pessoa também. Mas assim, o estudo mais profundo que eu fiz nessa posição foi quando eu fui enfrentar o Mequinho em 2018, no Brasileiro. E acabou não acontecendo a variante, tá? O Mequinho jogou outra coisa. Jogou. Quer dizer, ficou outra estrutura, né? Mas ele poderia jogar essa variante. O Mequinho gostava de jogar muito isso aqui de brancas, né? Mesmo porque é uma variante bem tradicional ali dos anos 60, 70, uma variante bem antiga, né? Mas ele acabou não jogando comigo. Só que naquela vez, para enfrentar o Mequinho, eu lembro que eu revisei bem as variantes. Isso foi em 2018, 6 anos atrás, né? Claro que eu olho de vez em quando, mas foi o estudo mais específico que eu fiz. Então eu lembrava de algumas ideias gerais que eu lembro até hoje, né? De alguns caminhos, alguns direcionamentos que eu tenho que ter nessa posição, né? O branco tem 1000 planos aqui diferentes. Tem bispo G5 que é bem tradicional, tem torre 1, né? Tem bispo G5 e torre C1, tem dama E2 e torre D1 rápido, tem, sei lá, tem até uns dama B3 direto.
Mas aqui ele jogou bispo D3. Jogou meio rápido, né? Eu joguei bispo B7. E aqui ele jogou A3, que era a variante que ele tinha preparado aqui para hoje. E agora vai entrar um pouco de reflexões. Porque é o seguinte, normalmente, o que o preto vai fazer aqui? Bom, tem duas opções, né? Não tem nenhum segredo. Eu vou capturar o cavalo, eu vou voltar o bispo. Depende muito, tá? Geralmente nessas posições aqui, a captura em C3 costuma ser bem normal. Mas eu posso voltar o bispo também. Então, quando eu tomo aqui, eu junto a estrutura dele. Ficam os peões colgantes, que podem ser fraquezas, podem ser forças também. O peão deixa de ser isolado, né? Mas eu ganho um tempo também. Faço a troca, né? Esse peão vira um alvo também. Então tem muitas coisas para considerar aqui. E aí vem aquele processo. Eu comecei a tentar lembrar algumas coisas que eu tinha estudado naquela época, né? De compreensão da posição. E comecei a calcular um pouco também, né? Tentando. Porque às vezes o que você tem na memória, quando tá meio confusa a sua memória, até atrapalha você tentar lembrar de algumas coisas. Melhor você tentar analisar com a cabeça fresca mesmo, né? Então eu tinha duas ideias aqui que eu tava gostando mais, pra ser sincero, que era voltar o bispo para E7, que é super natural, ou o bispo D6. Que é interessante também, que é um lance até um pouco mais diferente. Isso aqui seria mais natural o bispo E7, né? Ele vai tirar jogar a torre 1, eu tiro o cavalo BD7, é uma posição de briga normal, meio jogo com chance pros dois lados, né? E eu comecei a lembrar de algumas coisas que é o seguinte. Se o branco jogar A3 direto, eu tinha quase certeza que eu tinha essa visão aqui, aí eu vou tomar em C3, que é mais preciso, e dama C7. Eu incomodo o bispo dele agora. Se ele tirar o bispo, eu tomo o peão em C3. E se ele tiver que defender o bispo com a dama, não é necessariamente ideal aqui pra ele. Então ele tem esse problema no bispo, né? E quando ele jogou o bispo D3 primeiro, eu me dei conta que, tipo assim, se eu tomar em C3, eu tô ajudando ele um pouco. Porque quando eu tomar em C3 agora e dama C7, que foi até o que eu fiz na partida, ele já vai jogar C4, né? Que é um tipo de posição que eu tinha um sentimento que é sempre muito sossegado pro preto. E aí que eu tava errado. Então, onde é que vem a reflexão aqui da vida? Eu nunca gostei muito de jogar com posições tanto com o peão isolado como contra o peão isolado, que é uma posição específica, né, que acontece em várias aberturas diferentes, que o peão é uma fraqueza, mas o branco tem uma liberdade boa para ter um potencial de ataque, né? Tipo, se eu volto o bispo, ele joga, como eu falei, torre 1, às vezes bispo C2 e dama D3. É o tipo de posição que eu não tenho tanta experiência, né? Claro que eu entendo um pouco ideias gerais, mas eu tento evitar um pouco. E bispo C3 é uma estrutura que é uma zona de conforto para mim. E aí que entra o problema, né? É muito perigoso no xadrez quando você acha uma zona de conforto e você começa a exagerar um pouco nisso. Você sempre quer levar para sua zona de conforto. Que eu quero dizer isso para a vida, né? Não tem nenhum problema você ter os hábitos no dia a dia. Todo mundo tem, né? Tipo, sei lá, você vai almoçar no mesmo lugar sempre. Não tem nenhum problema. Se você gosta, você vai lá. Mas tem hábitos que podem ser ruins. Aí eu não vou nem desenvolver, pode ser um milhão de coisas diferentes. Você vai pensar em algum hábito ruim que você tem na vida que você acaba repetindo porque a gente faz, às vezes, coisas que a gente, de repente, no mundo ideal não faria, mas a gente acaba fazendo. Maniações que a gente tem. Podem ser coisas pequenas ou coisas mais sérias também, enfim. Tem um monte de coisas que a gente pode pensar nisso. Mas às vezes a gente tem hábitos que às vezes não são tão legais, mas é uma zona de conforto pra gente, né? Então, assim, eu realmente tava sentindo que eu devia ter tirado o bispo aqui pra D6, só que eu tava tão com aquela vontade de tomar em C3, jogar uma estrutura que eu tô acostumado, né? E é muito problemático isso no xadrez mesmo. E no fim eu acabei me convencendo que eu poderia tomar em C3 numa boa. É um lance aceitável. Não é isso que decide a partida. É um lance aceitável, mas o branco já começa a ficar um pouco mais confortável aqui depois da captura em C3. Então fica sempre aquela reflexão, aquela dica. Se você tem aquele hábito de repente que não faz bem pra você, não faz bem pra uma pessoa de repente do seu círculo, repensa. Às vezes vale a pena você tentar sair um pouco da zona de conforto, né? Não porque você tem que sair por cima, porque aquela coisa não te faz bem. Então, assim, no xadrez, né, que a referência no xadrez é que essa captura em C3 é legal eu ter esse conhecimento, que às vezes é possível, mas nem sempre vai ser a melhor opção para mim, né? Bom, eu capturei em C3, ele tomou, e eu joguei dama C7. E quando ele joga C4, cavalo BD7. Como eu falei, não tem nada de errado isso que eu fiz, tá? Totalmente nada de errado. Inclusive aqui, eu deveria ter acelerado
quando ele joga C4, eu deveria ter acelerado o bispo E4 aqui. E aqui, de novo, uma falha de compreensão do não ter jogado o bispo E4, porque eu sei que eu tenho que trocar os bispos nessa posição, mas eu achei que eu não tinha pressa para isso, né? Então eu joguei cavalo BD7, né? Inclusive você que acompanha alguns vídeos meus sabe que eu gosto muito dessa formação aqui, que ela acontece em várias aberturas diferentes. E bispo E4 é um lance bem importante aqui. Ele vai ter que trocar, porque bispo E2 é um lance passivo, e nessa posição, quando ele não tem um par de bispo, eu tenho uma vida muito mais fácil aqui. Acho que o branco tá um pouquinho melhor de toda forma, mas eu vou ter assim, aí sim, na hora que troca aqui, eu tenho uma pressão em C4 muito boa, né? Cavalo D7, torre C8. Estaria super tranquilo se eu combinasse a captura em C3 com o bispo E4. Eu joguei cavalo de BD7, que eu acho que já é o segundo lance impreciso que eu faço aqui. Ele jogou torre 1 e eu fiz H6. E o que eu tinha em mente aqui? Eu tinha em mente que em algum momento ele vai ter que tirar o bispo para B2. E sempre que ele fizer isso, eu tinha uma ideia na minha cabeça de um lance que sempre resolveria todos os meus problemas, que é o dama F4. Que nem sempre resolve, mas a ideia é que eu tô ameaçando tomar em F3 e ele não consegue jogar G3, tá caindo o cavalo, né? Então, assim, eu tinha essa ideia em mente, mas eu não tenho um plano muito claro aqui. Meu plano é esperar ele tirar o bispo para jogar dama F4. Ele jogou dama E2, e agora, se você parar pra ver, eu tenho uma certa dificuldade para fazer lance aqui. De novo, minha posição não é ruim, tá? Não é ruim, mas eu tenho dificuldade para fazer alguma coisa útil aqui, né? Eu não tenho avanço aqui, o E5 não vai rolar. Eu não consigo pular com o cavalo, né? Meu cavalo tá controlando, mas ele também não tem nenhuma ideia muito útil, né? Muito ativa aqui. Eu não quero mexer o peão já. Nunca eu posso colocar minhas torres em jogo, mas eu tô ficando aqui esperando um pouco ele, né? Eu joguei torre 8, ele jogou bispo B2. E aqui dama F4. E aqui ele começou a mostrar realmente uma compreensão melhor aqui. O Diego tem muita experiência nessas posições de Ninja Índia. Tanto que eu sabia que ele poderia jogar isso, mas pra mim essa posição, a variante inteira de modo geral, é tranquila pras pretas, só que se eu tivesse jogado certo. Aqui eu já tô, e eu não tô tendo noção que eu tô pior aqui ainda. Esse que é o detalhe, né? Eu joguei o dama F4, que eu queria tanto jogar. Aliás, eu nem parei pra observar muitos temas, eu gastei muito tempo aqui já, né? Bom, nenhuma novidade, né? Aliás, no A3 eu gastei 18 minutos refletindo sobre a vida, né? 18 minutos, que loucura, né? Eu tinha até esquecido que eu gastei tanto tempo. Eu tava nessa reflexão também. Eu vou um pouco longe demais às vezes, tá? Quando eu tô jogando. Eu tava nessa reflexão de tomar em C3 ou não tomar, que era uma zona de conforto. Eu senti que eu tava começando a forçar um pouco a zona de conforto ali, né? Que eu devia ter jogado um lance que eu não tô tão acostumado, que é voltar para jogar contra o peão isolado mesmo. E é o processo de convencimento na hora, né? É como eu falei, a coisa de você comer no mesmo lugar não tem nenhum problema, né? Mas você fala, pô, será que eu vou naquele restaurante que eu vou sempre? Que não é grande coisa, mas eu tô acostumado, ou vou num lugar diferente, de repente, que certeza que é bom, me disseram que é bom o lugar, mas eu tô afim de ir no mesmo lugar de sempre, né? Eu não tô afim de, né, sair um pouco da minha rotina, né? Então, 18 minutos pensando nisso, né? Nossa. E aí depois aqui eu pensei mais 13 minutos, também não sei porquê, H6 é um lance bem natural aqui. E aqui eu percebi que eu tava. Eu achei que eu tava ok ainda, pra falar a verdade. Eu tava tentando escolher as casas pra minha torre, porque eu tava pensando que ele poderia ter um cavalo E5. Mas enfim, dama F4 eu joguei. E ele puxou cavalo D2. E aí eu joguei torre de AD8. E ele fez cavalo F1. E aí eu comecei a perceber que talvez tá começando a ficar um pouco chato aqui. Que o cavalo vai melhorar bastante aqui. Quando ele for para E3, ou até um dama E3 e cavalo G3. Ele começa a ter um potencial mais forte de jogar D5, né? E aqui eu gastei, meu Deus, 22 minutos. E parece que eu faço um personagem aqui, parece que eu faço um drama aqui, mas assim, é um choque toda hora que eu vejo os tempos gastos. Eu gastei 22 minutos para jogar cavalo B8 aqui. Aqui eu até tinha uma dúvida séria, tá? Não foi uma reflexão sobre a vida aqui, mas esse 5 é o lance que eu queria fazer funcionar. Porque eu senti que tava começando a ficar um pouco chato. Eu não tinha noção ainda. Eu senti que tava começando a ficar um pouco chato. E o E5 era um lance que poderia resolver meus problemas, talvez. Eu não vou entrar em muitas análises aqui, tá? Mas de forma bem resumida, se ele tomar, eu acho que eu tô bem com o cavalo G4 aqui. Eu não ameaço no momento nada aqui, né? Mas eu tô ameaçando tomar em E5. E se G3, dama F3 me parecia bem convincente aqui. Toma, toma, e eu vou tomar em E5 depois. Posso até jogar
pelo bloqueio aqui. Ele tem tanto buraco, peão fraco aqui, né? Mas eu vou recuperar o peão de E5. Só que aqui minha dúvida era se ele jogasse D5, né? Fecha o meu bispo, mas também deixa o meu peão passar, né? Cavalo C5, eu pensei. E é uma posição confusa, né? Mas talvez o G3 era o lance mais chato aqui. Minha dama tá meio sem casa, né? Aí dama F3, troca-troca. Depois eu vi no computador que ele tinha cavalo D2 aqui. Porque se ele jogar D5, eu pulo o cavalo pra C5 mesmo. Então ele joga esse, enfim. Ele tá um pouco melhor também. Era possível E5. Eu achava que justificava o que eu tô fazendo até agora. Que todas as minhas peças estão olhando pro centro, né? E ele tá no caminho de manobrar o cavalo. E eu sempre dou aquela dica pra vocês, né? Cavalo pra trás, ruptura no centro. Então ele tá chamando, né, um E5, né? Uma super ruptura, porque ele vai fechar aqui. Enfim, eu não consegui chegar numa conclusão e acabei jogando o lance mais seguro que é cavalo B8. Que não tá ruim, na verdade, o lance, tá? De novo, eu só tô um pouco pior aqui. Cavalo B8. Inclusive, aproveite e você que ouviu essa reflexão aí e tem algo para adicionar, coloca aí nos comentários um hábito que você tem no dia a dia que de repente você gostaria que fosse diferente. Não sei, né? Sobre qualquer área da sua vida, coloca aí nos comentários também. Quero ouvir as opiniões de vocês, experiências aí. Estamos falando de vida, tá? Não estamos falando de xadrez, não. Coloca aí nos comentários. Naquela reflexão toda da captura em C3 ou não na abertura. Eu joguei cavalo B8. A ideia é o quê? É trazer o cavalo pra cá, porque assim, na hora que ele tira o cavalo pra cá, o peão em D4 fica um pouco mais solto, né? Então o cavalo B8 faz sentido aqui pra trazer o cavalo pra C6. Eu vou atacar esse peão 3 vezes agora. Então é um lance que faz sentido. Ele puxou torre a D1, veio o cavalo C6 e agora ele joga dama E3 aqui, propondo a troca de damas. E eu não sabia aqui que eu devia fazer, mas eu achava que eu tinha que trocar as damas. Dama C7 me soava um pouco esquisito. Então, assim, o cavalo em C6. O cavalo em D7 deixa o bicho mais aberto, mas o cavalo em C6 é mais ativo, né? Eu bato aqui, tem a opção de bater em C4 também. Eu troquei as damas que tá bom. Eu só tô com 11 minutos aqui, meu Deus do céu. E ele com 36. E eu joguei um lance muito ruim aqui. Esse foi um lance ruim, assim. E é claro que eu tô numa postura muito assim de considerações gerais. É claro que eu tô tendo que calcular muita coisa no meio da partida, tá? Não sou só essas não são só essas considerações que eu faço. Ah, eu fiz um lance muito ruim agora, não tem outra palavra pra dizer. É um lance ruim. Porque assim, eu não posso tomar em D4. Ok, ele troca, né? E entrega o bispo em H7 com cheque e pega a minha torre, né? O velho golpe do ataque descoberto ali. E aqui eu tinha que jogar torre C8. Não que é um lance fácil, tá? Mas o lance que eu fiz é muito ruim. Porque o torre C8 eu quero organizar assim as torres para fazer um cavalo A5 em algum momento. Na minha cabeça, eu queria jogar Rf8 para ameaçar o peão e para fazer ele mexer o bispo, mas o bispo dele vai ficar bem em A4. Então, e Rf8 entra na cara de uns temas aqui, é um lance feio, meu rei não tá legal em F8. Né? Não sei, não é fácil chegar na conclusão do torre C8 também, mas tipo, se o torre C8, se ele vem com D5, eu jogo o cavalo A5, né? Toco aqui, tem os cavalos B3 entrando também. De novo, vantagem branca é bem pequena aqui. Pequena, não? Talvez não bem pequena, mas o branco tá um pouquinho melhor. Eu joguei F8, que a barrinha nem critica tanto, mas é um lance que eu não gosto aqui. Ele jogou bispo C2, e agora eu joguei torre C8, depois de pensar, meu Deus do céu, 7 minutos. Aqui tava ficando difícil a posição já. Porque agora ele tá começando a ameaçar um D5. Tá começando a ameaçar um D5 aqui. D5 eu ia jogar cavalo A5 direto, eu acho. Porque se eu tomo aqui, ele toma. E essa posição eu tinha um pouco de medo aqui, ele passar o peão. Né? Tudo bem que eu tenho pulos aqui e tudo mais. Mas esse rei tá estranho, não sei. Mas enfim, se ele jogasse paciência. Ele jogou bispo C2, mantendo aqui a tensão. E eu percebi que meu F8 foi super esquisito, né? Porque eu entro na cara de uns temas agora do bispo, eventualmente. E não tá legal isso aqui. Eu joguei torre C8 agora, antes tarde do que nunca. D5, na hora certa. E agora. Eu até. Agora sim, agora tarde demais, né? Que eu já tenho 4 minutos no relógio. Mas eu senti que eu tinha que fazer cavalo B8, que era o menos pior. Mas é um lance muito triste de fazer. Dá uma liberdade total pra ele aqui, né? Claro que ele não vai avançar nunca aqui, porque eu tô super bem, né? Ele leva um bloqueio aqui. E aí ele vai ter fraqueza, esse peão não vai a lugar nenhum. Mas ele vai ou tomar em E6,
né? Ou vai considerar tomar em F6, não sei. Mas era um caminho, tá? Pra tentar bloquear depois em C5. Eu fui teimoso aqui do cavalo A5, mas assim, aqui, até agora, 2 pontos que merecem muita crítica, né? Do meu jogo. Ele tá jogando um partidão aqui, tá jogando muito bem. A manobra do cavalo D2, cavalo F1 foi muito boa dele. Agora eu queimei muito tempo, né? A posição ainda é muito tensa aqui. E aquela falta de compreensão do bispo por C3, né? Joguei cavalo A5, ele jogou bispo A4, que tá correto. Torre de E8, ele jogou um lance muito fino aqui. Ele foi bem pra montar a posição e foi bem nesse início de complicação aqui. Aí, bispo C... Eu não tava entendendo aqui, eu achei que eu tava... Aceitável a posição, achei. Né? Eu tinha um pequeno medo dele fazer... Ah, eu tava com um pequeno medo... Eu nem chequei no computador isso. Eu tava com um pequeno medo dele fazer isso. Toma. Ah, o computador não gosta. Toma. Se eu tomar de torre, bispo F5. Então toma de peão. E aí torre D7. É que eu nem analisei. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Isso, essa posição eu tava com várias dúvidas. Torre 7, eu achei que ele... Se ele não fizer nada aqui, eu tô muito bem. Tô ficando melhor daqui a pouco, bater em C4, né? Essa posição eu não tinha certeza. Rei E7, cavalo F5, rei D7. Se cavalo H6, cavalo C4 e virou bagunça, tô feliz. Bispo A4, bispo C6 tem que ser. Eu pensei em rei C7, achei esquisito. Pensei nesse, torre D1, né? Se ele tomar, eu tomo de torre, tô bem. Rei C7. E eu vi um cavalo E5 no final, que eu fiquei bem feliz aqui. Ah, eu nem vi que eu podia tomar aqui. Mas enfim, esse eu vi cavalo E5, é um lance bem legal. Ah, olha só, única, legal esse lance, cavalo E5. Eu ameaço em C4 e o cavalo tá preso aqui. Olha que loucura. Me aceitou H8. E virou bagunça aqui. Tô indo pegar o peão. Não tô nem pior aqui mais, tá igual. O peão de H não é tão fácil avançar aqui também. Mas ele tava muito afiado aqui. Ele jogou. Ele não entrou por esse caminho aqui. Ele tava queimando um pouco de tempo. Ah, não, ele jogou rápido até. Ele jogou bispo A4, né? Pois é. E aí eu não entendi bispo A4. Eu falei, ele tá melhorando a minha torre, mas ele jogou um lance muito fino aqui. Bispo C3. Esse foi dureza. Que eu não entendi à primeira vista também. Primeiro que tá caindo esse peão, tá meio que caindo esse também. Mas os dois são ruins pra mim. Cavalo C4 perde direto, inclusive. Aqui eu nem lembro como é que é a variante, mas ele ganha direto aqui. Como é que é? Cavalo C4 ou C4? Ah, isso, ele toma aqui. E aí se eu tomo, ele toma. Se eu tomar aqui, ele perco a torre. E se aqui, ele joga E7 cheque intermediário. Eu não posso tomar, eu tenho que tirar o rei. Aí ele toma. E depois o coroa no próximo lance. Eu poderia coroar direto também, né? Mas enfim. Aqui ele vai ganhar uma torre. Eu tenho que voltar a entregar a torre, né? Então, bispo C3 foi muito bom. Eu ainda tive uma última chance aqui, que era jogar cavalo E4. Que eu não considerei também. Eu joguei mal esse apuro também. Joguei mal assim, eu já tô numa situação difícil, né? Mas eu não coloquei uma resistência boa. Eu tinha ainda mais uma chance daqui a pouco. Mas esse aqui era um lance possível, cavalo E4. Bispo B4, eu vou pro bloqueio. Se ele tomar, não parece tão ruim isso aqui, na verdade. Né? Aqui eu volto. E peão toma, peão toma. Tamo na briga aqui. Né? Ah, pelo jeito não tá correto. Será que eu tenho que trocar primeiro ali? Nem sei qual é o lance. Ah. Ah, aqui ele tem bispo D7 na cravada, que lance maluco. Eu teria que jogar esse. Esse é muito fino. Esse é um lance meio Karpov, assim, aquelas defesas super finas. Porque agora, se ele trocar, eu tomo e tenho um resistência no final. Vou perder um peão aqui, mas tem alguma chance. Mas vou sofrer de qualquer jeito, né? Só que aqui eu não entendi, eu tomei em D5, gastei todo o tempo do mundo quase. Não entendi o que ele queria fazer aqui. Né? Se ele tomar, eu tô bem, se ele tomar, eu tô bem. Só que ele deu cheque, rei G8, aí eu percebi. Bispo E7. Esse foi dureza, bispo E7. Minha torre tá presa, né? Nem sonhei com isso, nem sonhei. Então, assim, o rei F8 deu muito tema, né? Claro que era difícil prever tudo isso, né? Mas deu muito tema o rei F8. E agora minha torre tá aqui. Tudo bem que eu já ganhei um peão, né? Ele vai ganhar, não vai ganhar uma peça, vai ganhar só uma qualidade. Eu joguei D4 aqui no susto, e aqui ele me deu a última chance. Que foi cavalo F5. Ele tinha que tomar aqui em D8, e não é totalmente fácil ainda pra ele. Claro que tá ganho. Eu não tô ameaçando o cavalo, né? Porque tá caindo a minha torre. Acho que tem que fazer F3, que não é um lance tão fácil pra limitar as entradas aqui. E eu não consigo pegar esse peão do C4. Se eu pegar esse peão, eu já tô na briga. Mas ele fez cavalo F5.
E aqui... eu não tinha tempo, né? Digo assim, eu acabei jogando rápido, mas é porque eu não tinha como refletir mais de um minuto, né? Tinha um minuto e meio no relógio só. Tipo assim, eu lembro que se ele tomasse aqui, eu pensei, toma esse cavalo F5, eu ia considerar cavalo C4 ou D3 mantendo, né? Porque cavalo C4 ele toma o peão, tem cara que eu vou perder isso aqui. Mas D3 parecia interessante, eu ia parar pra analisar, né? Só que ele mandou cavalo F5 aqui, e agora eu esqueci do D3, né? Eu nem sei o que eu fiquei olhando aqui, eu gastei 50 segundos. Eu nem lembro qual que é o lance candidato que eu pensei aqui. Eu lembro que nessa hora eu não pensei em D3. D3 é o lance que praticamente iguala. E vou te falar, aqui é uma pressão grande pro branco, porque ele não consegue pegar meu peão. Esse peão dá medo, porque agora eu tenho três peças pulando aqui. Tipo, se ele tomar em D8 eu tomo. No torre 3 eu tô ficando melhor, quase já. Joga o bispo E4, toca no cavalo. E essa posição aqui tá uma loucura pra ele, né? Isso B5 eu nem sei o que eu faço, pra ser sincero. Mas talvez até D2 eu posso fazer, sei lá. Mas assim, se eu tomar esse peão aqui, esquisitou pra ele já, né? É o segundo peão, tá caindo o terceiro aqui. E eu tenho até um possível bloqueio aqui em C5. Então aqui foi uma pena eu não ter aproveitado a chance. Que foi a única chance real que eu tive na partida, né? Depois que eu fiquei pior. Tava sempre um pouquinho pior ali, mas esse era o momento de mudar o caminho, né? Então, nem sempre você vai ter uma chance, tá? Mas geralmente surge uma chance no meio do caminho. Quase em todas as partidas acaba surgindo alguma chance, porque todo mundo acaba errando, né? Todo mundo. E essa era a chance de mudar o caminho, porque nessa situação aqui ele tá claramente jogando pra ficar ganho, eu tô tendo que me defender, e quando você muda a tendência da partida, é um baque grande pro adversário, né? Então uma pena, porque D3 vai me dar chances boas, não só de escapar, como até de criar uma bagunça aí perigosa pra ele, né? Eu acho que ele tem que fazer F3, que é um lance difícil aqui. Eu acho que F3 era o lance correto, né? Esse é um lance dificílimo, eu nem entendo por quê, porque eu tô tomando em C4 aqui, né? Nem sei o que ele faz aqui, torre 7. Isso aqui é loucura. Nem sei como é que ele faz aqui. Ah, bispo B5. Não, isso aqui é muito difícil. Pois é. Mas aqui eu joguei cavalo C4, que é um erro, né? Assim, claro que eu bati o olho e eu vi que ele troca tudo em D4 e eu pego em A3, eu pelo menos elimino ela da dama. Eu ia ter chances minúsculas de escapar, porque tem um monte de peça aí, né? Meu rei tá meio. Ele vai ativar muito a torre em E7, né? Enfim, ele tomou em D8, eu tomei, ele tomou. Eu troquei, joguei. Eu joguei A6 primeiro ainda. Que cavalo A3. Torre 7, né? E pega o peão. E vai ganhar muito. Eu acho que vai ganhar muito fácil aqui. Eu tentei esse pra manter os peões vivos. Ele fez esse pra simplificar, eu tomei. Ele veio torre A1, meu cavalo tá preso. Cavalo B5, trocou. E aqui minha primeira notícia boa, depois de muitos lances, é que ele não fez bispo F7. Porque ele sacrifica o bispo, depois crava o meu bispo. Mas ele ficou com algum receio do meu rei subir e apoiar os peões aqui, né? Ele quis jogar mais seguro. Uma postura boa também. Bispo D5. E aí troquei, e aí esse final, que eu sei que ele tá ganho, mas às vezes eu posso aprontar alguma coisa, né? E eu empatei esse final com o Molino uma vez. Eu acho que ele é igualzinho, sem esses peões. Esses peões vão acabar caindo. Eu tinha torre contra cavalo, eu não ganhei o final. Eu acho que era igualzinho, 3 contra 3. Não sei o que que eu fiz, eu não consegui ganhar. Faz muito tempo isso. Ele jogou torre D7, aqui eu pensei o seguinte, bom, ou eu vou entregar os dois peões logo e me defender, ou eu vou tentar ficar ciscando com o cavalo pra bagunçar ele. Foi muito boa a tentativa, cavalo C3. Ele deu cheque, rh 7 lá. Eu voltei, falei, não vou entregar o peão. Ele não consegue tomar meus peões agora, ele vai ter que trazer o rei, né? Aí eu joguei H5 pra ganhar um pouco de espaço ali. P4. E agora apliquei esse primeiro golpe, né? Ele tinha visto, né? Mas cavalo. Olha só o tempo dele. Porque ele achou que ia ganhar os peões fácil, né? Aí ele percebeu que se ele for muito com o rei pra cá, eu posso incomodar os peões dele também. E aqui o B4 deu um susto, né? Porque agora eu vou ter o duplo. Ele já deu uma hesitada, ele jogou com 9 segundos aqui. Aqui eu comecei a ter um pouquinho de esperança, né? Eu joguei cavalo C5. Se ele tomar é duplo. Rei D1 e eu joguei B3. E agora eu tô mais ou menos segurando os peões. Se torre B4 eu faço cavalo D3, eu acho que eu não perco mais aqui. Porque eu vou pegar o peão de F2, aí o 2 contra 3 muito provavelmente vai acabar empatando, né? Claro que ele não vai fazer isso, mas o F3 eu achei que eu poderia ter alguma rasteira aqui. Mas não tem, vai acabar caindo os dois peões mesmo, e o rei dele ele não tá longe, né? Eu queria tentar aproveitar, tipo, quando ele fosse tomar os peões, eu ia incomodar os peões dele, né? Mas acho que eu tentei bem, eu joguei G5 pra expandir um pouco aqui, rei G6, entreguei o peão.
Entreguei os dois, né? Infelizmente. Joguei H4 para ele não ter G3. E aí cavalo, e fiquei repetindo aqui rei F5, rei G6. Ele ganhou um pouco de tempo no relógio, né? Esse vai e vem que ele faz aqui é essencial para acumular um pouco de tempo, né? Porque tem 30 segundos de acréscimo por lance. Foi para lá, para cá, cavalo F4, ele acabou sendo forçado a jogar G3 aqui, nessa posição, né? Ele jogou G3, eu troquei lá. Torre G2, ele não quer jogar G4 ainda, tá enrolando um pouco. Cavalo G7, cavalo H5, repetiu mais uma vez, cavalo G7. E aqui finalmente ele jogou G4. E aqui tá ganho, mas eu não sei se ele... Eu acabei jogando um lance que facilita muito a vida dele. Mas eu tinha que jogar cavalo H4 aqui. Porque meu plano é o seguinte, se eu... Vamos dizer que ele faça esse, eu vou, sei lá, cavalo G2 e eu boto o cavalinho F4, né? Eu sinto que eu vou perder isso aqui, mas eu tenho um certo bloqueio. Ele não tem como expandir os peões dele, mas ele vai começar a entrar com o rei aqui, né? Aí eu posso ou tentar dificultar a entrada do rei dele, que é quase impossível, ou eu tento incomodar o peão dele de F3, que é a base, né? Eu não tava muito esperançoso aqui, mas ele tinha pouco tempo, né? Sei lá. Não tinha morrido a esperança da minha parte, só que eu fiz cavalo G7, que é um erro que perde na hora. Porque eu quero botar o cavalinho em F4, só que eu esqueci que ele joga rei D5 agora, né? Eu só vi ele mexer na torre aqui. Mas aqui acho que ele ia ganhar de qualquer jeito. Então rei D5, rei F7, aqui eu fiquei totalmente sem espaço, aqui já podia ter abandonado já. Cheque, F5 e torre A6 cheque aqui. Eu tô completamente morto. Meu cavalo morreu ali em G7. Uma vitória muito boa dele, de forma geral. Ele escolheu bem a posição, né? Entendeu melhor e naqueles momentos da complicação do bispo, ele mandou muito bem mesmo. Mandou o bispo A4, o bispo C3 e bispo B4, que foi essa sequência aqui, né? Isso aqui eu nem tava sonhando. E assim, geralmente, vamos dizer, eu tô jogando com o adversário. Acontece de eu calcular pior que o adversário, óbvio, acontece o tempo todo, né? De eu deixar passar, mas assim, de eu nem ver a ideia é difícil, né? Eu nem sonhei com isso. Geralmente eu vejo, sei lá, você vai avaliar errado, né? Errar de alguma forma. Eu nem sonhei aqui com com esses bispos chegando. Foi uma ideia muito boa dele mesmo. Não que faria muita diferença, aqui já acho que já tá ruim a posição. Mas a vitória é muito boa. E como eu falei no último vídeo, ele empatou a última com o Iago, eu ganhei da Lohan, mas foi muito justo ele ter ganho o torneio no critério de desempate, porque ele fez vamos dizer, o mais difícil, que era ter um resultado decisivo ali nas primeiras mesas, quando tem aqueles enfrentamentos, né, entre os primeiros jogadores. Ele conseguiu uma vitória muito boa, né? E vamos ver a revisão rapidinho? Eu já deixei aqui no jeito. Cadê a precisão? Tá aqui. Beleza. Então, foi precisão boa dele, muito bom, 93,3. A minha foi 86,5. Eu acho que a única chance perdida dele ali deve ter sido naquele momento, né? Que ele deixa eu jogar D3, né? Que era a minha única chance, que foi minha capivarada, talvez, né? Não ter jogado D3. Três excelentes dele, muitos lances melhores dele, ótimo. E é isso aí, 93,3 para ele, 86,5 para mim. E se você não viu minha partida da última rodada, né? Vale a pena ver, porque lá eu faço um resumo também de como é que foram minhas outras partidas de forma bem breve e fala um pouco da classificação final, da questão do rating. Isso no vídeo que já saiu aqui no YouTube, enfim, ontem ou anteontem. Muito bem, se você costuma gostar dessas análises mais longas de jogos oficiais, né, que aí tem um pouco de análise, tem um pouco de, né, explorar ideias, muito da preparação, né, acabei ficando muito tempo falando na preparação de como eu fui para a partida, das escolhas que eu fiz ali na abertura, né. A coisa do tempo é um ponto que eu sempre observo muito. Tenho gostado muito das análises aqui com os relógios, porque aí eu vejo com mais clareza ainda, né? Uns pontos que eu preciso não jogar super rápido, mas assim, controlar um pouco melhor aí o tempo desde o começo. E parece que é a mesma história desde sempre, né? Porque eu tenho esse problema há muito tempo, mas eu acho que eu tenho conseguido ajustar algumas coisas. Tanto que os resultados, de forma geral, têm sido muito bons nos campeonatos clássicos que eu tenho participado, que não são muitos, né? Mas essa partida realmente ele jogou muito bem, mesmo o Diegão, e não tive muitas oportunidades. Então não esquece daquele joinha, não esquece de interagir nos comentários, responder aquela pergunta que eu fiz ali no começo do vídeo, nos comentários se você pensar em alguma coisa. E a gente se vê na próxima. Valeu!